Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6, a nossa Quinta da Lei, aqui na TV Foz. Meu nome é Nairo Pandolfi e hoje aqui temos um tema muito interessante, muito importante, que está sempre na nossa querida mídia, que tem relação com o direito penal. Mas antes disso, aqui, além de apresentar os meus convidados, meus queridos amigos, especialistas em direito criminal, a gente vai dar uma passadinha aqui no trânsito de Linhares. Linhares hoje que tá chovendo, tá com uma chuvinha complicada, né, dona Rones Bisinelli? É isso aí, demorou para chegar aqui hoje, chuva, trânsito congestionado, mas a gente vai seguindo. Chuvinha aqui em Linhares, trânsito movimentado. E a você que queira mandar alguma pergunta aqui para os nossos convidados, é só entrar em contato pelo WhatsApp aqui da TV Foz, pelo número 27 99808 3421. Então, deixa o seu questionamento, pode entrar em contato que os nossos convidados aqui vão responder o seu questionamento. Bacana, meus amigos. Aqui a gente tem hoje um tema muito importante, como foi dito, que tem relação ali com o direito penal, a presunção de inocência, né? E os casos ali, a repercussão midiática. Mas antes disso, aqui quero dar as boas-vindas ao Dr. João Vitor Correia e ao Dr. Rones Bisinelli. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Gostaria de agradecer, Nairo, pelo convite, ao pessoal da TV Foz também agradecer pela presença de todos aqui e também agradecer a todo mundo que está acompanhando esse programa. É um tema bastante importante hoje em dia. A participação midiática nos processos criminais ela tem sido gigantesca, né? Recentemente teve o julgamento do ex-presidente Bolsonaro que foi todo televisionado, né? Então a influência da mídia nos processos é um assunto importante, a gente tem que estar discutindo bem essa noite e deixar bem explicado aqui. Boa noite a todos, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Como o doutor João Vitor disse, né, é um tema importante, o doutor Nairo também bem acentuou, não só de direito penal, mas também ligado diretamente ao direito constitucional, já que é um preceito constitucional, né, um direito fundamental, a questão do princípio da presunção de inocência com a cobertura, a exposição mediática, e esse tema que a gente vai abordar e trabalhar aqui neste bate-papo e vai ser muito interessante. Bacana, doutores. Para a gente fazer uma breve introdução aqui do tema, né, principalmente para a sociedade, que muitas vezes não tem a familiaridade, né, com esse tema ali, o que seria essa presunção de inocência, onde que ela está prevista, quando se perde, né, essa questão do status da presunção de inocência. E a gente sabe que isso tem uma repercussão midiática muito grande. E aí eu gostaria, doutor João, que você explanasse um pouco sobre esse princípio, até quando ele deve prevalecer, principalmente nesses casos de repercussão. O princípio da presunção de inocência, né, às vezes a gente vê na mídia aí indúbio pro réu, que seria a pronúncia latina dele, é o princípio que diz que você só pode ser considerado condenado a partir de uma decisão transitada em julgado, uma decisão condenatória transitada em julgado. E isso deve se manter, de acordo pela nossa Constituição e pelo Código de Processo Penal, desde o inquérito policial, da investigação, até o último recurso ser julgado. E daí o processo transitar definitivamente, e daí você passa a ser, de fato, considerado como alguém que foi condenado, não mais inocente. E o que seria, doutor, a gente sempre utiliza esse termo, né? Trânsito em julgado. O que seria isso, trânsito em julgado? O trânsito em julgado do processo é quando não há mais a possibilidade de apresentação de qualquer recurso. Seja porque o prazo para apresentar recurso se passou, ou porque você já apresentou todos os recursos que seriam possíveis apresentar, né? O caso recente, a título de exemplo, a gente teve o ex-presidente Fernando Collor, que ele foi julgado no STF, foi condenado no STF, e o último recurso que ele apresentou foi um embargo de declaração, que geralmente é o último recurso que se apresenta mesmo, e aí somente após o julgamento desses embargos de declaração ele foi condenado, considerado definitivamente condenado, e aí sim a pena dele começou, ele ficou preso uns dias e tudo mais, e hoje responde em prisão domiciliar. Bacana. Doutor Rones, e quando a gente fala assim de presunção de inocência,
O doutor vai poder falar com maior prioridade sobre essa questão, principalmente porque já esteve à frente também da Polícia Civil. Hoje atua como advogado, mas já esteve nessa frente também. Qual é a dificuldade que vocês lidam ali no dia a dia, que lidavam no dia a dia ali, para a questão da cobertura midiática ali? Vocês tinham que executar uma prisão, isso atrapalhava também em alguns momentos, quando isso era feito de uma forma muito exacerbada ali, uma forma muito forte? Como foi falado, esse direito de presunção de inocência não só um direito constitucional, como o princípio da não culpabilidade, né, previsto em tratados internacionais também, é uma garantia que o cidadão tem de não ser considerado culpado até o trânsito julgado, como foi falado, até aquela sentença que não caiba mais recurso. Como o senhor bem salientou, hoje estou como advogado, mas trabalhei muito tempo nas forças de segurança pública. E assim como o direito à informação que as pessoas têm, de serem informadas do que está acontecendo, até uma forma de incentivar também outras vítimas a denunciar aquele caso específico, mas, por outro lado, também pode vir a prejudicar até as investigações. Uma coisa que era para ser sigiloso, e uma das características do inquérito policial é ser sigiloso, às vezes acaba a exposição midiática atrapalhando o trabalho da investigação. Tem um lado bom, sim, desde que não tenha excesso, essa exposição ou a informação em si, não essa exposição midiática. Mas, de um lado, vem também atrapalhar o rumo das investigações quando ela é precoce, né? Eu acredito que, durante a investigação, a polícia não deveria divulgar nada. Concluiu a investigação, foi indiciado, porque muitas vezes o relatório final da autoridade policial é o último ato do inquérito policial. E pode acontecer o indiciamento, que a pessoa vai ser responsabilizada, o promotor vai receber isso aí, ele vai denunciar ou não, ou às vezes pede outras diligências a serem cumpridas, e às vezes o delegado de polícia ele não indicia aquela pessoa. Ou seja, você postar essas informações de uma forma precoce não só atrapalha a investigação, como os direitos fundamentais da pessoa, que às vezes ela nem vem a ser indiciada. Isso é muito importante se dizer. Bacana, doutor. Essa fala sua, eu acredito que seja muito importante nos casos de repercussão, principalmente porque em algumas ocasiões não acontece o indiciamento, né? Isso, inclusive você mencionou isso, não acontece o indiciamento, né, que é a decisão ali do delegado de polícia. Muitas vezes o Ministério Público não oferece uma denúncia porque não vê um crime, pelo menos naquele momento, e aí essa pressão midiática de forma exacerbada ali naquele momento, atrapalhando as investigações. Quando que, doutor João, quando que isso ultrapassa os limites ali, que prejudica o direito fundamental daquela pessoa? Olha, é interessante a gente pensar nisso, essa é uma pergunta muito boa, aliás. No caso recente do Daniel Alves, inclusive, a exposição midiática que ele teve foi utilizada para diminuir a condenação dele em primeira instância. Então, teve, logicamente, o caso que chama atenção, um jogador de futebol extremamente famoso, não só no Brasil, mas na Europa também, e essa exposição midiática lá foi considerada como uma atenuante da pena dele, porque ele já tinha passado por um julgamento que, por vezes, é muito pior que o julgamento judicial, que é o julgamento da sociedade, a exposição midiática dele, né? E é justamente, talvez esse seja o limite. Quando a sociedade ela reage a um fato criminoso que aconteceu, um crime toma proporções midiáticas, a sociedade não tem as mesmas garantias do processo. O julgamento não é imparcial, o julgamento ele não tem contraditório, o acusado ali ele mal tem direito de responder. Quem dirá ter espaço na mídia, quando tem uma nota de rodapé que vai virar num jornal. E às vezes esse dano é irrecuperável. Esse dano não vai nunca mais, se ele for inocentado, ele nunca mais vai se recuperar. E quando se recupera é com muita sorte, com muito trabalho. A gente tem aquele famoso caso que aconteceu em São Paulo, de donos de uma escola de educação infantil que foram acusados
de crime de abuso contra a criança, e depois eles foram inocentados, o colégio fechou, a sociedade foi para cima deles sem nenhum tipo de piedade, né? Se eu não me engano, também teve consequências trágicas na vida pessoal dos donos dessa escola. Por quê? Justamente porque a mídia, ela traz uma carga, e aí você coloca, por exemplo, um Datena, que está ali xingando, sensacionalista, né? isso, exatamente, instigando a população a fazer algo, porque, entre aspas, a justiça não vai fazer nada, né? E aí, doutor, só complementando, tem um lado positivo, né, do papel da imprensa, mas tem um lado negativo. Às vezes, esse excesso aí, ele gera um clamor popular. Por exemplo, o clamor popular não é um dos requisitos para se decretar uma prisão preventiva, Sim. por exemplo. Mas muitas vezes é utilizado. Mas é utilizado, foi o que o doutor João Vitor falou. É utilizado e às vezes ele já está condenado pela mídia antes mesmo de ter um julgamento justo, como deveria acontecer na vida de todo cidadão. E principalmente quando se diz respeito de crimes contra a dignidade sexual. Há vários casos que as pessoas foram suspeito e investigado, não se usa sequer essa expressão acusado na fase do inquérito policial, da investigação policial, porque acusado pressupõe a ampla defesa, o contraditório. Então, na fase policial é suspeito e investigado porque ainda não tem uma acusação formal, que vai acontecer só na fase processual através de uma denúncia do Ministério Público. E às vezes depois expõe-se a pessoa, às vezes ela está em liberdade, acontece um lixamento, a pessoa é morta e depois se descobre que aquela pessoa era inocente. Então isso é muito grave, tem que ter um limite sim nessa questão da exposição mediática aí. Eu acredito que esse é um dos grandes problemas, né? Porque hoje o direito penal, de forma geral, a gente vê que é um tema que vende, né? É um tema que vende na mídia, muitas vezes ligado, né, a essa questão da falsa sensação de segurança da sociedade. Sim. E aí muitas vezes, inclusive, é utilizado a questão do direito penal ali, do populismo penal legislativo. Doutor João, você acredita que essa formulação de leis, a gente vê constantemente ali propostas de novas leis ali que são inconstitucionais? Por exemplo, o Dr. Rones, inclusive, esses dias mandou a questão da castração química. A gente sabe que isso é um tema que é inconstitucional e que muitas vezes, praticamente todos os mandatos, acontece novamente uma proposta nesse sentido. Qual é o problema que essa repercussão midiática, principalmente para essas pessoas que atuam no legislativo, pode causar para a sociedade? Sim. Não diria só no legislativo. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho para a gente ter um lapso temporal, que foi quando a TV Justiça começou. Ela começou em 11 de agosto de 2002. Até então, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, não é que eles eram sigilosos, eles não eram transmitidos. Você podia ir lá no Supremo Tribunal Federal assistir qualquer julgamento de qualquer pauta, mas ele não era midiaticamente exposto como é hoje, com um canal de televisão que fica transmitindo as sessões do Supremo 24 horas por dia, e por consequência o Supremo Tribunal Federal se tornou muito mais exposto à mídia do que ele era na época, não é coincidência. E quando a gente fala de sessões do parlamento, a coisa se agrava, porque via de regra um deputado ele precisa falar para a população, ele precisa falar para as pessoas que ele representa. Então, além dele não ter nenhum tipo de responsabilidade processual, ele tem ainda por cima aquele gatilho de querer chamar mais atenção, de propor coisas ainda mais absurdas, porque ele precisa dar uma resposta para a sociedade. Muitas coisas muitas vezes é uma situação que ele vendeu, né, na pré-campanha dele, durante a campanha ali, e ele é cobrado, né, pela população. O parlamentar, às vezes, ele fala o que a população quer ouvir. Sim. E ele sabe que nem da Constituição de Justiça da própria Câmara, por exemplo, vai passar. Sim. Mas ele quer vender o peixe dele, ele quer ficar de bem com a população, principalmente em anos que antecedem a eleição. Então ele sabe que é um natimorto, como a gente fala, mas ele fala o que as pessoas querem ouvir. E aí praticamente nós observamos que todas as eleições, passa a eleição, sim, volta a eleição,
retornam, né, esses temas assim com relação a principalmente temas que fora do garantismo penal ali. Sim. E aí quando essas pessoas são processadas, por exemplo, elas querem o garantismo para ela. Doutor, aí eu passo essa bola novamente ao doutor João. O garantismo penal que a gente fala aqui, como que isso pode auxiliar a pessoa e como isso deve ser preservado dentro principalmente do direito penal? Sim. O que a gente chama de garantismo penal nada mais é do que você respeitar certos limites impostos pelo processo, né? Então, quando a gente fala para não prender uma pessoa desnecessariamente, é porque o processo diz que aquela pessoa só pode ser presa mediante uma justificativa muito grande, né? Uma justificativa muito forte, aliás. Se a gente fala que, por exemplo, o réu ele tem que falar por último após durante um interrogatório, né? A defesa ela vai falar por último quando ela vai... Na instrução. Isso, na instrução, ela tomar conhecimento, né, da situação. Exatamente. Ela é uma garantia processual. Por quê? O processo ele é observado a partir da perspectiva de defesa. Você tem que dar chances da pessoa se defender, porque do outro lado a gente tem o Estado duas vezes. O Estado na figura do Ministério Público e o Estado na figura do juiz. Então, o réu, o acusado, ele já está numa posição de desvantagem. Então o processo ele é todo moldado para que essa pessoa tenha condições de se defender, para que ela não seja presa desnecessariamente, e é por isso que nós temos também um número muito grande de anulações, porque são garantias que o réu tem de que ele não vai ser prejudicado durante uma instrução processual que é desigual, é mais pesado para ele, e que são constantemente violadas, né? A gente vê em casos recentes, como no caso, novamente, vou falar que é o caso que está mais em alta na mídia, nos casos que tem um envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ora, as prisões preventivas elas são o tempo todo questionadas porque elas não têm uma justificativa. A justificativa que é dada é insuficiente. Aquela pessoa que está sendo presa, ela nunca tentou fugir, ela nunca destruiu provas, ela está como réu no processo, mas só por isso ela vai ser presa? Só porque ela está sendo investigada? Então, essas garantias servem para proteger qualquer um. Não só o ex-presidente Bolsonaro ou o cara rico, né? Como o Auri disse essa semana no vídeo. O processo não é para rico nem para pobre. O processo é para quem tem direito de se defender. Para todo mundo, Para né? todo mundo. E muitas coisas que foram combatidas durante a Lava Jato, a delação, por exemplo, premiada, ela tem que ser um ato espontâneo. E a gente vê que nem sempre acontece isso. É como se fosse dois pesos e duas medidas, sem querer levar para o lado A ou lado B. O processo tem que ser imparcial e pronto, né? E aí eu pergunto, doutor Rones, o juiz ali, na figura do Estado, mas ao mesmo tempo numa figura imparcial, como que a repercussão midiática ali atrapalha nessa imparcialidade do juiz? Porque, querendo ou não, ele é um ser humano. Ele tem um ciclo ali de amizades, tem um ciclo ali de convivência, e isso, consequentemente, afeta ali nas decisões dele. Então, como a mídia, nesses casos, pode atrapalhar numa decisão judicial, principalmente em casos delicados de repercussão midiática? Processo penal, no direito penal também, né, tem um princípio que o juiz que faz a instrução, ele deveria sentenciar. Porque ele ali está ouvindo, ele está percebendo quem está falando a verdade, quem não está. Mas muitas vezes, como nós falamos, a mídia já condenou a pessoa. O juiz, ele deveria ser imparcial. Mas às vezes há um peso, há uma cobrança da sociedade que, se for colocado em liberdade aquela pessoa logo em seguida, há uma cobrança, né? A polícia prende, o judiciário solta, tal. Coisas desse sentido. Então essa exposição mediática atrapalha muito e às vezes, querendo ou não, há um pré-julgamento. Aqui em Linhares mesmo aconteceu um caso também de repercussão tempos atrás, envolvendo um líder religioso, ele e a esposa dele, né, de terem praticado crimes contra a dignidade sexual dos próprios filhos, que ali eu não quero nem entrar no mérito se era culpado ou inocente, né, porque existe uma máxima também que o que não está nos autos não existe no mundo jurídico. Mas ali houve também uma exposição muito grande. E às vezes
até necessária, porque às vezes a gente está falando do lado negativo, mas também tem um lado positivo. Por exemplo, teve um caso também aqui de estelionato aqui na cidade que ficou muito conhecido. Inclusive, a gente atuou nesse caso em defesa da vítima de estelionato, por exemplo, e na defesa do advogado que estava fazendo do autor desse estelionato, pediu o sigilo. E nós, na réplica, dizemos que não deveria ser decretado o sigilo naqueles autos, porque poderia ter outras vítimas daquela pessoa, e que era para comparecer na delegacia, fazer a ocorrência, denunciar, entendeu? No caso, isso auxiliaria outras vítimas a tomar conhecimento, né? Isso. Então, o papel da mídia ele é de suma importância para que dê publicidade do que está acontecendo, não só na esfera criminal, no legislativo, para a população denunciar, ser fiscal, mas, em muitos casos, essa exposição há um pré-julgamento e, com certeza, isso vai pesar na decisão do juiz, por exemplo, de expedir um alvará de soltura para aquela pessoa que está sendo investigada, que está sendo acusada de um crime, com certeza. Então, ali, por mais que aquela prisão não preencha os requisitos ali, né? Muitas vezes esse clamor popular, de fato, influencia na decisão, né? Com certeza. Isso é importante ressaltar, que o Dr. Rones falou muito bem. Nós aqui, nessa bancada de hoje, a gente não está falando contra a mídia. Não é problema a mídia noticiar que houve um crime, que tem uma pessoa que está dando golpes e que precisa ser detida, ou que uma situação criminosa aconteceu aqui na nossa cidade. Não é isso que a gente está condenando. O que a gente está condenando é a mídia já passar um julgamento para a sociedade, e a gente sabe que para ganhar um cliquezinho na internet vale tudo. Então você já passa um julgamento para a sociedade, omite as informações, passa uma interpretação mais grave para a sociedade, e a gente tem que lembrar que os servidores da justiça, os juízes, os promotores, todos nós estamos expostos à mídia, a esses mesmos julgamentos. E desfazer uma preconcepção que já foi passada para a gente é muito difícil. É muito difícil. Então, existe aquela teoria, né, doutor, a teoria da dissonância cognitiva. Sim. Que a partir do momento que você tem uma concepção, você tem uma ideia ali, todas as decisões que você vai tomar é para confirmar aquela ideia que você tem já pré-formada. E é por isso que fala-se muitas vezes, e até no direito americano tem essa figura, porque lá tem muitos julgamentos de júri, mas a gente pode trazer para o nosso contexto de juiz das garantias, de separar quem vai ter um contato com o inquérito e vai estar mais exposto da pessoa que vai julgar, né? Essa separação é para justamente garantir essa preservação. Lá eles falam que o juiz que vai levar um caso a júri, porque lá tem júri de tudo, não só de homicídio, tem júri de processo civil, né, de indenizações. O juiz que vai preparar o caso para ser levado a júri, ele não é apenas um juiz que vai exercer o seu papel tradicional. Ele é um filtro. Ele vai evitar que algumas informações cheguem até aqueles jurados e comprometam o julgamento. Muitas vezes que é uma informação que não é interessante para o processo também, né? Sim. Bacana, doutor. Bom, tema muito importante, tema muito interessante, que está sempre na nossa querida mídia, mas a gente vai para o nosso primeiro intervalo e logo voltamos. Voltamos com o nosso bate-papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na nossa TV Foz. Hoje com um tema muito importante relativo a direitos fundamentais e como isso deve ser ponderado junto à exposição midiática. Aqui meus convidados, Dr. Rones Bisinelli, Dr. João Vitor Correia. Doutores, passar a palavra aqui ao Dr. Rones especificamente para falar como que o advogado nesses casos que tem repercussão midiática pode atuar. Porque a gente sabe ali que existe uma dificuldade, né, muitas vezes, de você ter acesso àquela informação que está sendo preparada ali, que está sendo investigada. Como que o advogado, nesse momento, deve atuar para minimizar a situação do cliente dele? A gente sempre fala que sem advogado não há justiça, né?
O inquérito, uma das características, como nós falamos aqui, é o fato dele ser sigiloso, que não prevalece para o advogado, né? Então, sempre que ele se deparar com a situação, ele deve ir, né, seja na repartição pública, a delegacia de polícia, o Ministério Público, onde quer que seja, e ele tem que fazer valer o direito de informação, procurar saber daquelas diligências, exceto aquelas que estão em andamento, que às vezes é uma medida cautelar, que se o advogado tiver acesso, ela deixa de ser sigilosa ali, às vezes um cumprimento de busca e apreensão, então já não vai surtir mais efeito. E ele sempre está ali para debater e para impedir justamente essa exposição. Como o doutor João Vitor bem frisou, nós não estamos aqui para falar mal da imprensa, mas sim aquelas reportagens sensacionalistas, e tem um liame, um limite ali. Até certo ponto ela pode ir. Agora, tudo que ultrapassa essas garantias fundamentais da pessoa humana, ela tem que ser combatida. Às vezes até uma foto mesmo de uma exposição da pessoa, como nós falamos, ela não é considerada culpada ainda, vai ter todo um processo, todo um julgamento. Aí depois sim, se for o caso, né, como nós falamos, não só para dar conhecimento, mas naquele é tudo muito precoce na investigação policial. E às vezes se você expõe o rosto dessa pessoa, às vezes perde o emprego, como os donos daquela escola que o doutor bem mencionou. Então isso é muito grave, as consequências desta exposição, muitas vezes desnecessária. Doutor, e com relação a essa exposição, a gente entende ali que é equivocada, que não deve acontecer dessa forma. Existe alguma responsabilização ali para aqueles atores ali da segurança pública ou também da mídia nessas situações? Porque a gente percebe muitas vezes em alguns sites assim de notícias, né, que é exposto o rosto daquela pessoa que foi detida, sem ter ali um julgamento com contraditório, ampla defesa. E o que pode ser feito? Existe alguma responsabilização para essas pessoas? Com certeza, como nós falamos, assim como adolescentes infratores, por exemplo, não podem ter as suas imagens postadas em redes, em reportagem, até certo ponto se é permitido do suspeito investigado, mas não a sua exposição. Inclusive, as pessoas podem responder no âmbito da esfera civil, administrativa, porque estão desobedecendo uma determinação legal, que é essa exposição midiática antes do trânsito e julgado da condenação. Pode ser responsabilizado, sim. Crimes contra a honra e por aí vai. Doutor João, o Dr. Rones mencionou que existe essa responsabilização civil, administrativa também contra essas autoridades. Existe alguma repercussão criminal também quando essa exposição é feita de forma a fazer uma chacota com aquela pessoa, fazer uma piada com ela? Pode existir algum crime, por exemplo, de abuso de autoridade nessas situações? Sim. Né? Nós sabemos que o sigilo processual e o sigilo do inquérito ele existe por certas razões. Às vezes você vai preservar a vítima, vai preservar o acusado, vai preservar o próprio processo em si, porque justamente para evitar o assédio da mídia, o vazamento de informações, dá-se o sigilo no processo, né? E as divulgações, elas podem ter sim um caráter criminoso, né? Principalmente até mesmo quando gera um prejuízo de fato e extrapola os limites do processo, né? E essa pessoa é vitimada, por exemplo, ela vira piada, ela, como o Dr. Rones mesmo falou, ela perde o emprego, ou pior, ela passa a ter consequências físicas dessa exposição. Com linchamento, né? Linchamento, e é por isso que a lei, ela trata com certo rigor e tende a criminalizar esse comportamento de, beleza, nós tornamos esse processo sigiloso, mas ele está sendo vazado, está sendo exposto como se ele tivesse público. Porque o processo público, você divulgar as informações que está dentro dele, não tem a priori nenhum tipo de problema. Mas se ele foi colocado dentro de uma certa cobertura de sigilo, e hoje o judiciário trabalha com níveis de sigilo,
né? Algumas informações vão ser tratadas com sigilo, outras não, ou o processo inteiro será sigiloso, ao ponto de você não poder divulgar nem o nome das partes. A divulgação dessas informações configura crime. Pode configurar também abuso de autoridade, né? Doutor, essa questão aí, eu acho que é um grande problema de fato. Essa exposição de forma descontrolada. Acredito que deve existir alguns limites ali, porque a gente faz a menção desses linchamentos que acontecem. Por mais que isso não seja exposto na mídia, é muito comum os linchamentos, principalmente pela população que acredita que não é feito justiça, né? E isso muitas vezes pode ser incentivado, inclusive, pela própria exposição na mídia. Veja só, não só exposição na mídia. Nós estamos num nível de loucura no processo penal brasileiro. Nós temos investigações que começam porque um influencer no TikTok denuncia um fato que supostamente é criminoso e a pessoa vai ficar anos em um processo criminal até ela ser inocentada, exposta, sendo colocada numa posição de ridicularização perante a sociedade, sofrendo ataque midiático, né, tendo a vida devassada, porque, veja só, um TikToker, um influencer que não tem compromisso nenhum com a verdade. A mídia é problemático quando ela vem e ela vem e induz a população a erro, porque ela tem um compromisso. Agora, um influencer é mais grave ainda. Essa pessoa não tem responsabilidade nenhuma pelo que ela diz. E pessoas vão parar em inquéritos policiais por causa de informações dadas por influencer que sequer foram apuradas. O influencer acha que ali tem um crime, aí novamente as instituições elas respondem a um viral na internet, transformando aquilo no inquérito, transformam aquilo num processo para ter 5 minutos de fama. E aí vira aquela bola de neve, né? Exatamente. Constantemente tem essas comunicações e a gente sabe que o quantitativo da polícia é impossível dar conta de todas as denúncias, né, doutor Ones? Principalmente por questões midiáticas. Por isso que muitos inquéritos são instaurados sem ter justa causa, né? Sim. Que é um dos requisitos para se instaurar. Porque às vezes eu quero prejudicar A ou B, muito está em voga essa questão das fake news, que deve ser combatida tanto pelo lado da esquerda quanto pelo lado da direita. Porque às vezes eu não gosto de uma pessoa, eu faço uma denúncia anônima, ou um influencer, porque ele quer ganhar likes, ele quer ganhar seguidores. Ele soube de uma fonte que ele não procura investigar porque não se tem responsabilidade. Sim. Aí faz esse furdúncio todo, quer palanque eleitoral muitas vezes, aí acaba dando essa exposição desnecessária. E aí, doutor, eu peço que complemente com o seguinte questionamento. A gente sabe que existe a liberdade jornalística, né? E isso deve prevalecer também no contexto brasileiro aqui, porque o jornalismo é o que traz a informação para a sociedade, né, de muitas vezes de coisas ruins, mas muitas vezes informações boas também que vão auxiliar todo o contexto jurídico ali. E aí o meu questionamento deveria existir restrições para esse jornalismo? Qual a ponderação que deveria ser feita nesses casos? É interessante o senhor perguntar isso. Num país que, durante a ditadura, os próprios jornalistas lutavam pela liberdade de expressão, e a gente vê hoje os próprios jornalistas querendo censurar, querendo que o próprio STF agora, né, normatizou a questão das mídias, o que é um papel do legislativo. Aí tem essa questão da separação dos poderes que também não está sendo respeitada, e às vezes dentro do próprio STF, constitucionalista, estão defendendo isso, mas sim, por essa questão tem que ter uma responsabilidade. Eu sei que tem o sigilo da fonte, assim como a própria polícia também tem, mas tem que ter uma responsabilidade de averiguar essa informação antes de jogar na mídia, para que não seja uma bola de neve, como nós falamos, não só lixamento, como fechamento de empresa, como, por exemplo, também ameaças. Às vezes as pessoas não podem sair à rua porque são ameaçadas, às vezes de uma responsabilidade de jornalista, de algo nesse sentido. Tem que ter um limite, sim, tem que ser responsabilizado, sim. Por isso que tem os meios legais, tanto como nós falamos, na esfera
civil, administrativa, penal, não precisava ter que regular, porque as pessoas, ele é responsável por tudo aquilo que ele fala, né? Bacana, doutor. Doutor João, então vamos começar aqui as polêmicas para entrar fazendo referência a órgãos determinados, né? A gente sabe que o Ministério Público é o fiscal da lei. Sim. A gente brinca aqui que é polêmica, mas isso deve ser levado em consideração. O Ministério Público sendo fiscal da lei e tendo essa exposição, muitas vezes desnecessária, muitas vezes necessária, isso influencia de forma negativa no posicionamento do membro ali do Ministério Público? Veja, uma instituição, para ela se consagrar na sociedade, ela precisa ter credibilidade. Ela precisa ter legitimidade. As pessoas precisam ter confiança de que aquela instituição vai exercer o seu papel. E se essa instituição começa a iniciar inquéritos, esses inquéritos não dão em nada, porque eles têm como fonte Instagram, TikTok, Twitter, o que quer que seja, a instituição em si começa a cair em descrédito. Porque ela está gastando recursos e energia para, obviamente, querer fazer o seu papel, mas em casos que, obviamente, não tem pé, não se sustenta, né? Então você recebe uma informação de um influencer que ele está suspeitando de que algo é crime, ok, tudo bem você instaurar uma diligência ou outra para, sim, confirmar essa informação. E daí, a partir dessa confirmação, instaurar ou não um inquérito ou iniciar um processo de vez, se o Ministério Público estiver convencido de que ele pode fazer isso. A questão toda é, quando o Ministério Público ele começa a falhar, e não são poucas as vezes que ele faz isso, a população começa a se questionar se esse órgão está fazendo ou não o seu papel direito, e começa até mesmo a questionar se esse órgão deve ou não existir. Ontem saiu a decisão do ministro Cristiano Zanin falando que o Ministério Público ele é dispensável numa audiência. Se não houver prejuízo, ele não precisa nem estar lá. Que o juiz pode fazer o papel do MP, né? Pode fazer o papel do MP. É uma decisão perigosa, né? Muito perigosa. Mas assim, é só para a gente ilustrar de como isso fragiliza as instituições. De que como essa atuação apenas pela mídia gera só descrédito. O maior prejudicado disso é o próprio Ministério Público e também a sociedade, de certa forma. Eu ouvi o doutor Nário, inclusive, um defensor público, salvo engano, ele é do Rio de Janeiro, ele criticando essa decisão do ministro Zanin, falando assim, mas doutor, o senhor é advogado criminalista, o senhor sempre defendeu essa questão do garantismo penal, como o senhor dá uma decisão nesse sentido? E só para complementar a resposta do doutor João Vitor também, no Rio de Janeiro é uma praxe, doutor Nário, se antes de se abrir, de se instaurar um inquérito policial, fazer uma VPI, que está prevista no Código de Processo Penal, que é verificação de procedência das informações. Primeiro verifica se há fundamento, depois se instaura o inquérito. Isso deveria ser uma praxe, não só no Rio de Janeiro, mas em todas as delegacias do Brasil. Isso aqui em Linhares é feito? Porque a gente vê que muitas vezes algumas informações são informações jogadas ao vento ali, e a polícia não, a gente sabe que os recursos são escassos e a mão de obra também da polícia ali tem que se preocupar com questões que realmente sejam relevantes, né? Mas no Rio de Janeiro é um procedimento formal, se coloca no formalizado, papel mesmo, né? Depois aquela VPI vai fazer parte, integrar o inquérito policial. Aqui, formalmente, não. Lógico, quando se chega uma denúncia anônima, como eu falei, às vezes eu não gosto do meu vizinho, eu vou denunciar o meu vizinho para ele se dar mal, por exemplo. Então, há um critério, sim, na abertura do inquérito policial, aqui em Linhares, no estado do Espírito Santo. Não é feita essa VPI de forma formal, mas há, sim, uma procedência das informações antes de se instaurar um inquérito policial. Bacana, doutores. Nós vamos para mais um intervalo e logo retornaremos com o último bloco. Voltamos com o último bloco do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei aqui na TV Foz. E agora, direcionando o último questionamento aqui, penúltimo questionamento, né?
para a gente finalizar com esse bate-papo bacana aqui, sendo esclarecido sobre os direitos fundamentais, ali a exposição midiática. Dr. Rones, como que deve ser ponderado ali essa questão, equilibrar o direito das vítimas, porque isso deve também ser considerado o direito das vítimas, e essa exposição midiática, como isso deve ser ponderado ali, equilibrado de forma geral? A gente sempre fala que o meu direito começa quando termina o seu, né? Acho que dá para encaixar bem nessa pergunta aí. Por exemplo, recentemente a Polícia Civil divulgou um caso, saiu até nas mídias aí, nas redes sociais, a questão de uma mulher, salvo engano, em um bairro aqui de Linhares, ela acusou uma pessoa de ter estuprado um terceiro. Depois ela mudou de versão, dizendo que foi o marido dela que tinha estuprado porque ela havia ficado grávida. E para justificar a gravidez, que seria do amante dela, ela acusou duas pessoas inocentes. Durante a investigação, chegou-se à conclusão que ela realmente estava mentindo. Aí, nesse caso, ela foi indiciada por denunciação caluniosa, acusar alguém que saiba que era inocente, e as pessoas não foram indiciadas. Temos que respeitar o direito das vítimas, lógico. Lei Maria da Penha, quando não se há testemunha, a palavra da mulher tem força, né? Em relação ao homem, sim. Mas tem que ter essa ponderação dos direitos, de se investigar, uma investigação séria, um julgamento justo no processo, justamente para haver esse equilíbrio, que são direitos que estão, e um direito à liberdade é um dos mais importantes que existe. Por isso que no júri é preferível absolver um culpado do que condenar um inocente. Então é nesse sentido que deve prevalecer uma investigação séria, sem essa exposição. Volto a falar, quer divulgar? Divulga quando a investigação está concluída, quando a pessoa realmente é indiciada, mas sem mostrar o rosto, porque lá na frente a pessoa pode vir ser absolvida daquela acusação. E aí, doutor João, a gente entra naquele mérito também que deve haver esse equilíbrio também, porque uma vez exposta a mídia ou o acusado, as pessoas fazem uma ligação. Sim. Se você expõe o acusado e, em tese, o crime teria acontecido contra a esposa, consequentemente, a vítima vai ser exposta também e vai ter ali a revitimização daquela pessoa. Sim. E então, assim, para o doutor, qual a importância desse equilíbrio para que tenhamos assim um respeito, né, às vítimas também nesse processo? Olha, o processo ele tem contraditório, não é à toa, né? Você ouve dois lados e tenta tirar o mais próximo do que seria a verdade de ambas das versões, e aí daí você condena ou você inocenta com base nisso, justamente para que você tenha um equilíbrio das duas narrativas. E a mídia, ela pode também ser utilizada por aquela pessoa que está sendo acusada para ela se defender perante a sociedade e defender o seu ponto de vista do porquê que ele é inocente, né? Utilizando de espaços aonde ele vai poder falar, obviamente, principalmente situações onde as falas dele não serão retiradas de contexto. Quem já deu entrevista que virou matéria escrita sabe que muitas vezes aquilo que você falou para aquela pessoa que está colhendo ali a sua fala não é transportada para o papel na sua completa exatidão. Então o ideal é que a pessoa ela consiga falar olhando para a câmera, falando para as pessoas daquilo que ela acredita que é prova da inocência dela, né? E principalmente que ela possa falar sem ser interrompida e sem ser julgada. Porque julgar, vai ter um monte de gente para julgar ela. Durante o processo inteiro, essa exposição midiática, ele vai estar sob julgamento. Então que ele consiga pelo menos falar, ou que a defesa dele consiga falar, né? Durante a Lava Jato, muito espaço foi dado às defesas dos réus para justamente ter esse nível
de paridade, obviamente que era um processo muito grande, a população estava muito engajada, mas a defesa conseguir falar, dar o ponto de vista dela, foi muito importante até mesmo para futuras anulações. Para que esse processo de entender que uma nulidade num processo está acontecendo, seja mais fácil de ser transmitido, né? E possa chegar ao máximo de interlocutores possível. Porque o processo, como ele é um ato público, ele também está exposto a certos tipos de controle. Obviamente, um terceiro ele não pode atravessar uma petição no processo e desfazer tudo que já foi feito. Mas veja, a sociedade ela pode olhar um processo, pegar um processo lá, ler e tirar suas próprias conclusões. É uma espécie de controle social, como e qualquer outro ato público está sujeito. Então, uma decisão de um juiz, ela não está só sujeita à crítica ou está sujeita a uma análise apenas pelas partes em um processo. Terceiros podem opinar sobre aquela situação. Boa parte do que eu faço nas minhas redes particulares, por exemplo, é isso. Eu pego uma decisão que foi dada num processo e analiso ali, explico para as pessoas do porquê que, na minha opinião, aquela decisão foi acertada ou não. E eu posso fazer isso. E é importante fazer isso, né? É importante você tecer comentários, né? Muitas vezes para inclusive justificar ali uma decisão que muitas vezes para a sociedade tá equivocada também, né, doutor? Sim. E aí o meu último questionamento aqui com relação à defesa, na qualidade ali de advogado de defesa em casos de repercussão, como o advogado, doutor Rones, pode atuar nessas situações para, de certa forma, ali contrapor aquela narrativa que foi exposta pela mídia, muitas vezes equivocada? Geralmente, eu vou falar nível aqui de Linhares, geralmente os meios de comunicação sempre no final abrem espaço, né, para que o advogado da pessoa que está sendo acusada possa dar a sua versão dos fatos. Isso é importante porque toda moeda tem dois lados. Às vezes você ouve uma parte, mas não ouve a outra. Então é importante o advogado nessa questão, nesse quesito, de também, se for uma exposição da mídia, ir lá e colocar a sua versão, a versão do acusado que conversa com o seu advogado. Então isso é importante. O doutor João Vitor falava muito essa questão da paridade das armas, né? De você poder ter toda a tese tem tentar equilibrar a balança da justiça, né? Isso, tem a sua antítese ali para poder dar a sua versão dos fatos, não só em juízo, mas às vezes até perante a sociedade, já que está havendo aquela exposição. Isso é muito importante, o papel do advogado nesse contexto aí. Bacana, doutores. Bom, acredito que com relação a esse tema, a gente conseguiu de forma geral explanar, né, o princípio da presunção de inocência, como isso deve ser levado ali durante o inquérito, durante o processo, e como a mídia, de certa forma, deve atuar também com ponderação nesses casos também, né? Então, acredito que esteja satisfeito esses pontos e agradeço a presença do Dr. Rones, Dr. João, uma satisfação mais uma vez recebê-los aqui nesse bate-papo e sintam-se à vontade para retornar novamente com outros temas. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar desse bate-papo nessa Quinta da Lei aqui, né, discutindo temas importantes. Como eu falei, se todo mundo atuar com profissionalismo, com ética, com respeito aos direitos alheios, a justiça com certeza ela vai ser feita. Assim como a mídia, como o jornalismo, se atuar com ética, com probidade, a justiça vai acontecer em todos os casos. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Doutor João, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, doutor Nairo, pelo convite. Agradecer também ao colega de bancada aqui, doutor Rones, pela participação dele. Agradecer ao pessoal da TV Foz também que está com a gente aqui agora nessa transmissão. Agradecer a todo mundo que está ouvindo, né? A gente agora está nos vendo também. E reitero aqui as palavras do doutor Rones, no sentido de que, e peço também para que a mídia comece a trabalhar principalmente casos criminais, de uma forma mais séria. Eu sei que a vontade de você criar o que chamou hoje na internet de clickbait, ou criar um furor em cima da sua matéria é muito grande, porque você vive de acesso, você vive de visibilidade,
né? Então eu entendo, é perfeitamente compreensível isso. Só que isso traz um efeito para a sociedade que também tem que ser levado em consideração, que são esses pré-julgamentos que está todo mundo exposto. Então, peço para que a mídia também entenda de que, olha, existe um outro lado, existe alguém que ele deve ser tratado como inocente até esse processo acabar, né? E veja, mesmo diante de uma situação que foi filmada, você tem duas versões daquilo que foi registrado, né? E é por isso que é importante não só esse trabalho na mídia, como também o trabalho que a gente está fazendo aqui nessa noite. Bacana, doutor. Um trabalho de levar informação, Sim. né, de como isso deve proceder, muitas vezes começar um debate sobre essa situação para ter uma melhor resolução do problema. Bom, finalizamos mais um bate-papo das 6, a Quinta da Lei. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Uma boa noite e até a próxima.